testemunho um pouco duro para a Irmandade. Prefiro às vezes não contar para a Irmandade, mas Deus sabe, nós cantamos os hinos hoje, tudo endereçado a sofrimento, a luta, e esse último, o maior sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sinto de contar para a Irmandade, mostrando também, irmãos, que a prova não tira o crente da graça. Falar que esta Irmandade está provada não é profecia, é realidade vista com os olhos, no sentimento cristão, porque hoje todos que servem a Deus estamos provados. Uns mais, outros menos, cada um segundo a força que Deus encontra em nós. Mas o importante, diz a palavra nos Provérbios, é melhor a repreensão do justo do que a canção do tolo. Glória a Deus. Então é melhor ouvir e ser repreendido por Deus do que ter alguns minutos de alegria no meio do ímpio, do pecador. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar pela obra que Deus fez. São 51 anos que Deus me chamou, foi em 62, para 80 são 14, 34 mais 51 anos. 51 vai para 52. Que Deus me deu a graça de descer nas águas do Santo Batismo. O Senhor nos guardou, irmãos. Muita luta passamos. Mas há pouco tempo atrás, Deus recolheu uma moça de 17 anos, filha única do casal, e casal de mais ou menos 45 anos de idade. E o avô desta moça, ele tem uma chácara no interior, muito amigo nosso, chama-se Salomão. E nessa chácara tem uma cachoeira, uma pedra muito grande, com 70 metros de altura, de onde corre uma água que parece o véu de uma noiva ali. Muito bonito. E um fim de semana, esse casal foi com a única filha que eles tinham, 17 anos, visitar aquele lugar, dar um passeio ali. E a mocinha subiu naquela pedra, e lá em cima, irmãos, ela ficou maravilhada com a paisagem, com aquela beleza que Deus criou. E ela foi tirar uma fotografia de uma flor que desabrochava, e escorregou lá de cima e caiu de 70 metros. O Senhor recolheu a moça, e coube a nós, o Senhor me deu a graça de atender o serviço divino no funeral, que esteve na Vila Formosa, uma multidão muito grande ali em São Paulo. Deus mandou uma palavra que consolou aquele povo. Mas na última oração o Senhor falou, eu preciso fazer uma obra ainda aqui hoje. E por certo o Senhor vai fazer aqui também essa obra. Porque, irmãos, o inimigo desta obra, ele nos acusa muito. E nós temos uma facilidade, irmãos, de assumir culpas que nós não devemos. É muito fácil um irmão, uma irmã passar 15, 20 anos debaixo de uma culpa que não foi sua. Como depois eu vou contar para a Irmandade, uma irmãzinha minha que carregou uma culpa muitos anos e enfim acabou de uma forma trágica. E é um perigo também quando sai uma palavra da boca de alguém, um espírito condenando alguém. Então na oração o Senhor falou, vou fazer uma obra. E quando levantamos, Deus usou do servo de Deus e dizia, está aqui o avô chorando e dizendo, a culpa é minha, eu sou culpado da morte da minha neta, vou vender a chácara e vou carregar essa culpa comigo. Está o pai chorando, dizendo, a culpa é minha, fui eu que convidei-a para o passeio. E está a mãe chorando, dizendo, a culpa é minha, foi eu que preparei a malinha dela. Naquela hora disse o Senhor, diz Deus, como é bom ouvir a voz de Deus. Diz Deus,
culpado, nem o pai é culpado, e nem a mãe é culpada. Eu, Deus, marquei um encontro com a moça em cima daquela pedra, aleluia, e disse para ela: filha, você está maravilhada com esta paisagem, com esta água, com as flores, vem comigo, que você vai ver o que é maravilha, aleluia. E o Senhor libertou aquela família. Eu digo libertou porque depois almocei com eles, depois de alguns meses, e a mamãe e o papai disse: irmão, desde o funeral para cá é só obra espiritual que Deus está fazendo. Então hoje Deus tira a culpa de alguém aqui, aleluia. Você não tem culpa. Ah, minha mãe morreu, eu sou culpada. O meu filho morreu, eu sou culpado. Eu bati o carro, alguém morreu, eu sou culpado. Ninguém é culpado, irmão. Tem duas coisas: a vontade de Deus tem que ser feita, e também às vezes é feita a permissão de Deus. Então tudo isso, irmão, vem trazer para nós. Eu sofri muito porque quando eu nasci, meus pais eram crentes. Deus chamou a minha avó era italiana, meu avô era italiano por parte de pai, meus avós maternos eram espanhóis, mas Deus chamou a minha avó na época mais ou menos de 1919, naquela época que o irmão Luiz Franciscão visitava irmãos ali a região do interior de São Paulo, Sorocaba, Itu, Tietê, aquela região. E também, quando eu nasci, meus pais eram crentes, mas irmãos, o meu pai morreu muito novo, teve uma úlcera no estômago, e aquela úlcera suporou. Ele tinha 31 anos de idade. Minha mãe tinha 26 anos, com 5 filhos pequenos. A minha irmã mais velha tinha 9, eu tinha 7, ia fazer 7. Depois era uma escadinha, o mais novinho tinha 1 aninho, e não andava ainda, engatinhava pelo chão. E no quarto ali em São Paulo, no hospital, estava minha mãe ao lado do meu pai, um médico e uma enfermeira. E o meu pai chamou a minha mãe perto dele e disse: Helena, Deus vai me recolher. Eu não vou deixar nada para você, nem para os nossos filhos. Sempre pagamos aluguel, era uma vida difícil. Ele tinha uma pequena banca de roupa na feira, que era suficiente para comer. Tinha um empregozinho também numa oficina, e era uma prova dura. E ele disse: não vou deixar nada, mas eu te faço um pedido hoje. Cria os nossos filhos na graça de Deus. Minha mãe prometeu com lágrimas para ele. Depois ele saudou a minha mãe com a paz de Deus, saudou o médico, saudou a enfermeira e dizia assim: escuta o barulho dos anjos, olhando para o teto do quarto, escuta o barulho dos anjos, e naquela hora o Senhor o recolheu. Aleluia. Foi um sofrimento na nossa vida, porque se éramos pobres, ficamos mais pobres. E a minha mãe, com 5 filhos pequenos, com 26 anos de idade, ficou um pouco perdida, um pouco confusa com a vida, com tudo o que acontecia. E logo depois de 6 meses, irmão, o Senhor falou, e o Senhor fala e não volta atrás. A não ser alguns momentos que Deus revogou alguma sentença. Deus revoga a sentença quando é para o bem, quando é para o bem da alma, o bem da alma, não o bem da carne. Deus até revoga alguma sentença, mas a sentença que Deus deu para nós era de prova ardente, de fogo. E o Senhor falou: mas eu vou fazer uma obra, se vocês permanecerem fiéis, eu vou fazer uma grande obra na vossa vida. 6 meses depois que o Senhor tinha levado meu pai, a minha mãe ia vender uma roupinha na rua e deixava a minha irmãzinha de 9 anos tomando conta da casa. E um dia minha irmã foi fazer um café, e quando ela pegou a chaleira fervendo, queimou a mãozinha dela, ela soltou e caiu em cima do meu irmão de 1 aninho.
E Deus recolheu meu irmão, que morreu queimado, irmãos. Eu ouvi os gritos do meu irmão, tinha 7 anos. Foi prova dura, irmão. Choro, angústia, sofrimento. Mas Deus nunca nos abandonou. E você que está provado, provada, Deus não vai te abandonar também. Vale a pena, irmão, sofrer. Vale a pena chorar. Hoje eu entendo, com 70 anos de idade, eu tinha 7, eu não entendia, mas com 70 já dá para entender um pouquinho, que para ganhar o céu precisa sofrer um pouquinho na terra, aleluia. Glória a Deus. Não será com risos, não, irmão, que nós ganharemos o céu, porque nós vimos o sofrimento do nosso mestre, o Deus, verdadeiro homem, quanto sofreu, cuspiram o seu rosto, escarneceram dele, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Então, irmão, o sofrimento aumentou. Mas com 6 meses, com a morte do meu irmão, irmãos, a minha mãe, ainda mais confusa, apareceu um moço de 21 anos de idade, analfabeto, da roça, mão calejada, homem de trabalho duro, não sabia assinar o nome dele. E ele falou para minha mãe: irmã Helena, Deus me mandou aqui para casar com a irmã. A minha mãe levou um susto, falou: mas irmão, você é um jovem, vai procurar uma moça. Ele falou: não, Deus mandou eu casar com a irmã. Este irmão, ele era de Itu e tinha sido batizado pelo saudoso irmão Luiz Franciscon quando ele tinha 12 anos de idade. E a minha mãe, mais confusa, porém precisando, não tinha alternativas, aleluia, acabou indo buscar a palavra. Irmão, muitos acharam que era uma loucura, mas na verdade foi Deus que fez essa obra, irmão. Foi Deus que mandou aquele moço que foi o meu verdadeiro pai. Foi o meu pai. No ano de 55, um caminhãozinho com meia dúzia de cadeira velha, algumas coisas velhas em cima, rumamos para a cidade de Indaiatuba, ali que hoje tem a Bandeirantes ali, a 90 quilômetros de São Paulo. Chegamos ali para morar no meio do mato, porque ele só sabia trabalhar na roça e também trabalhava em olarias. E lá tinha uma olaria que fabricava tijolos e telhas, e nós fomos morar no mato, irmãos. Não tinha bandeirante. Para chegar no centro de Indaiatuba, onde eu fui aprender as primeiras letras, tinha que andar 2 horas a pé no meio do mato. Tinha uns secos e molhados. No centro de Indaiatuba tinha uma farmácia, uma padaria e uma escolinha. Irmão, e Deus mandou mais 5 filhas para minha mãe. Nós ficamos em 9 em casa. Naquele tempo a gente com já 8 anos, 9 anos de idade, ainda acreditava em cegonha. Era um tal de vir beber todo ano. E às vezes meu pai falava: vocês têm que ficar lá na vizinha, porque a cegonha vai trazer o bebê, e se vocês estiver olhando, ela vai embora e não deixa o bebê. Já tinha 9 anos, ainda acreditava na cegonha. Uma vida no mato, dura prova, mas fome não, porque no mato a gente se alimenta, tem muita fruta, peixe, caça, então a gente não passou fome. Mas agradeço a Deus que a luta foi muito grande, irmãos, muito grande, o fogo cresceu. Mas eu agradeço a Deus que a promessa de Deus cumpriu. Debaixo de muito sofrimento, o Senhor preparou o meu casamento e me deu 3 filhos. Me deu a parte da música, 18 anos, 2 anos de encarregado de orquestra, 6 anos de cooperador de jovens e menores, e deu para o meu pai o ministério de diácono. Deus começou a obra na vida espiritual, mas, irmão, o forno ainda ia ser aquecido 7 vezes.
mais dor esperava a nós, ou mais a gente que ainda vive, porque todos já foram recolhidos com o Senhor. Numa missão que eu estava, irmãos, em Portugal, na Ilha da Madeira, eu morei 1 ano em missão. Deus recolheu meu pai com 56 anos de idade, recolheu minha mãe, e aquela minha irmãzinha cresceu uma moça bonita, irmãos. Nunca se batizou, nunca foi batizada, mas congregou nas reuniões de jovens, ela ia. Cresceu uma moça muito bonita, chegou a ser manequim de um alto costureiro no Rio de Janeiro, casou com um moço que trabalhava na Rede Globo de televisão. Irmão, mas alguém tinha falado para ela com 9 aninhos de idade: você matou o teu irmão. Aquele espírito entrou nela e a minha irmã padeceu a vida inteira. A vida inteira ela chorou a dor de achar que tinha matado seu irmão. Ela casou, teve 2 filhos. Meu cunhado, um homem excelente, teve muita paciência com ela, mas não aguentou. Não aguentou porque ela tinha uma depressão terrível, chorava dia e noite. Irmãos, uma filhinha dela, moça, saiu de casa, isso há muitos anos, desapareceu, ninguém sabe onde está minha sobrinha até hoje. Ficou um filho, o marido não aguentou, divorciou da minha irmã, casou com outra, e a minha irmã se jogou na rua, virou uma mendiga. Irmão, eu fui buscar minha irmã no Rio de Janeiro, jogada na rua, suja, imunda, irmão, e chorava, dizendo que tinha matado seu irmão. A nossa dor foi muito profunda. Deus sabe quantos que estão aqui chorando por grandes dores e grande sofrimento. Deus vai aliviar a tua dor hoje. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, trouxe ela para São Paulo. Nessa altura minha mãe ainda era viva. Cuidamos dela 7 anos. Ela tomava 21 comprimidos por dia, que eu é que cuidava dela. Depois ela ficou bem. O meu sobrinho, filho dela, que mora no Rio de Janeiro, era solteiro, viu que ela estava bem, ligou para ela, falou: mãe, vem morar aqui comigo, que eu estou sozinho, a senhora fica aqui comigo. E ela, a paixão dela era ir morar com o filho. Falamos com os médicos e eles disseram: se ela continuar tomando o remédio, ela pode ir. Ela foi muito feliz, muito contente. Mas, irmão, depois de 2 meses que ela estava lá, o meu sobrinho me telefonou: tio, a minha mãe está lá no asfalto, ela pulou do 11º andar do prédio. Santo Deus. Nessa altura Deus recolheu a minha mãe, Deus recolheu o meu sogro, a minha sogra, recolheu a minha esposa que eu amava. Fomos numa missão para a Itália 3 meses, ela foi com 85 quilos e voltou com 45, um câncer, porque Deus recolheu um filho meu com 18 anos, que parou uma parte do cérebro. Irmão, a dor era para todo lado, o fogo aumentava a cada dia. Em 5 anos, 7 caixões saiu da nossa família para o cemitério. A dor assolava. Eu estava viúvo, peguei meus 2 filhos e fomos para o Rio de Janeiro para o sepultamento da minha irmã. Chegando lá, irmãos, ela foi sepultada no cemitério São João Batista, onde sepulta os artistas lá da Rede Globo, porque o meu cunhado trabalha lá. A sala estava repleta, cheia. À noite, na madrugada, eu dormi no apartamento onde ela saltou. 3 horas da manhã, meu cunhado chorava e dizia: Isaías, eu ainda amo a tua irmã. E ele falou uma coisa para mim, irmãos, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele falou: eu conheci bem a tua irmã desde mocinha. A vida inteira, um espírito, um terror acompanhou a tua irmã pela morte do seu irmãozinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você:
a tua irmã não se suicidou. A tua irmã não aguentava mais e ela foi para a janela. Ela achou que ia voar. Ela achou, eu vou voar para um lugar distante, quem sabe eu encontro paz. E ela pulou para voar e caiu. Aquilo, irmão, confortou meu coração. No dia seguinte fomos para o velório. O velório estava cheio de artistas, das pessoas que trabalham ali na Rede Globo. Uma multidão, meu irmão, era muito conhecida, ele também. Quando eu vi, eu estava só de manga de camisa, com meus 2 filhos. Entrou o padre e uma senhora para fazer lá o serviço no funeral. Eu vi eles conversando com meu cunhado e de repente eles foram embora. E o meu cunhado veio ali onde eu estava e disse: Isaías, eu já dispensei o padre, eu quero uma oração tua aqui. Aleluia. Irmão, moído, chorando, com dor profunda, mas, irmão, é nessa hora que o céu se abre, aleluia. É nessa hora, irmão, que Deus se manifesta. E para todos que estão provados aqui, fica firme, porque o céu vai abrir, aleluia. Deus vai se manifestar na tua vida como você nunca viu. Irmãos amados, fomos para a cabeceira do caixão e ali Deus deu uma oração, que não foi uma oração, foi uma palavra pregada para aquele povo. Foi um choro ali dentro, irmão, que a gente ouviu o soluço daquele povo chorando. Deus nos confortou. E eu confesso para a Irmandade que voltei com meus filhos para São Paulo e no carro parece que nós estávamos numa nuvem. A presença de Deus encheu a nossa alma, irmão. Eu sinto no meu coração, são 8h25 nesta cidade maravilhosa, neste povo que serve a Deus, num mundo difícil, num mundo que oferece tanta coisa, uma mocidade santa, um povo que ama a palavra, que nesse instante, 8h25 da noite, Deus não vai fazer economia de virtude aqui na igreja agora. Glória ao nome do Senhor e recebamos os dons de Deus. Aleluia. Aleluia. Força para vencer este mundo. Força para vencer toda a batalha. Força para ver os dias passarem, a velhice chegar, os cabelos brancos, as rugas, aleluia, os anos passarem, mas levantar a bandeira da vitória e dizer: Deus ama a minha alma, Deus está na minha vida. Então, irmão, a luta foi grande, muito grande. Voltando para casa, eu morava num apartamento pequeno, sozinho, na Vila Formosa, irmãos, e aí veio a guerra, aí veio a incredulidade, e o inimigo dizia: o que você vai pregar para o povo de Deus, para a tua irmandade? Você vai falar que Deus é bom? Você vai falar que Deus é maravilhoso? Irmão, naquela hora, de cabeça baixa, estava com as fotografias tudo em cima da mesa, o Senhor falou comigo: dobra o teu joelho, que esse demônio vai embora agora. Aleluia. E algum espírito que nos atormenta vai embora agora, irmãos. Aleluia. Então agradeço a Deus que, ajoelhando, o Senhor me libertou. Guardei aquelas fotografias que me torturava, dei para uma nora minha, nunca mais vi aquelas fotos, e o Senhor me libertou. E eu disse: Senhor, mas eu perdi. Eu tinha uma empresa de 30 anos que ia muito bem. Nessas provas todas fiquei devendo para o governo mais de 1 milhão há 15 anos atrás, ou 20. Irmão, era prova para todo lado, eu não sabia mais do que fazer. E eu falei: Senhor, perdi tudo, e agora perdi também a empresa. Tive que vender tudo para pagar imposto. Irmão, paguei tudo pela graça de Deus. E o Senhor falou comigo muito claro: você não perdeu nada. A tua família está comigo. E afirma: eu tirei para você ficar livre e me servir na minha obra. Aleluia. Não vai faltar o pão. E não faltou o pão. Dou graças a Deus. Aposentado, uma aposentadoria pequena, mas Deus foi abrindo portas, me ajudou
E hoje, irmão, eu estou livre para ir onde Deus nos manda. Fiz uma viagem de 101 dias, passando pela Europa, pelo Oriente Médio, Síria, Líbano, Jordânia, irmão, só servindo a Deus. Aleluia. Repartindo com a irmandade esta alegria de dizer: o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Dizendo como diz os anjos na presença de Deus, constantemente eles dizem: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aleluia. Irmão, irmã, moço, moça, criança, testemunhado, Deus proclama aqui nesta noite a tua vitória. Haja fé no nosso coração. Nada vai parar a nossa jornada. Nada vai impedir os nossos passos. Venceremos tudo. Porque disse Jesus: eu venci o mundo e vós vencereis também. Também, irmãos, tenho um testemunho forte, muito forte. Pode passar uns 10 minutos. Mas, irmão, a misericórdia de Deus é grande demais. Demais da conta. Demais. A misericórdia supera tudo. E quando meu pai morreu, o Senhor recolheu, tinha um tio, irmão dele. Meu pai tinha 31 anos, meu tio deveria ter uns 33. Esse meu tio enfraqueceu, era muito crente e servia a Deus com meu pai. E ele era muito fiel a Deus. Mas parou de congregar, irmão. Parar de congregar é assinar atestado de óbito. Parar de ouvir a palavra é enfraquecer na fé. E ele parou de congregar. E errou, irmãos, na presença de Deus. Meu tio ficou fora da graça. Mas, irmãos, o tempo voa. Antigamente a gente dizia: o tempo está correndo. Hoje nós podemos dizer: o tempo está voando. E o tempo correu. E o meu tio chegou na velhice, era um homem bonito, alto, tinha mais de 1,80 m, homem forte, cheio de vida. Errou, ficou fora da graça, mas a velhice chegou. Porque Deus não tem pressa. Deus espera 10 anos, 20, 30, 50, 100, porque um dia para Ele é igual 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Chegou a hora que o meu tio encontrou com a velhice e de repente nasce uma gangrena na sua perna. Irmão, foi internado e o médico amputou a perna aqui em cima. E esse meu tio, irmão, um pouquinho antes de cortar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ninguém perca os cultos. Culto é audiência, é julgamento. Quem assiste o culto já sai daqui julgado. Quem não come a palavra será julgado no dia do juízo. Uma expectação terrível. Hoje é uma audiência que nós estamos aqui. Sairemos daqui julgado. Se sair lá fora e o Senhor nos recolher, vai direto para o paraíso. Dormir com Cristo. Então, irmão, meu tio começou a congregar desesperadamente, reunião de jovens, de manhã à tarde, em onde ele sabia que tinha uma visita, ele estava nos cultos. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Mas de repente foi internado, amputou uma perna. E ele estava na Santa Casa de São Paulo. Depois que amputou a perna, ele gritava e chorava e dizia: meu Deus, eu estou no fogo do inferno. Ele recitava um salmo que lá no meio da rua escutava, o salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. E
E o Senhor falou para ele: eu amo a tua alma, mas eu vou entregar a tua carne para Satanás e vou salvar a tua alma. E ele guardou aquilo com ele, irmão, porque está escrito na palavra. Então, irmão, passado uns 15 dias, a doença pegou a outra perna. O médico amputou a outra perna e deu câncer na próstata. Ficou um homem só com o tronco, com câncer. A família falava: vai morrer. O médico falou: é mais um mês só de vida. Eu fui orar a Deus. Eu era cooperador de jovens. Isso estava na época de 80, já chegando a 83. Quando Deus me levantou no ministério de ancião, eu era cooperador de jovens. Eu fui visitar o meu tio. Ele quase quebrou essa minha mão de tanto que ele apertava e não queria que eu fosse embora. Sobrinho, me tira do fogo do inferno. Tio, eu vou orar pelo Senhor. Cheguei em casa, orei a Deus e o Senhor falou: ele não vai morrer agora. Isso já o Senhor falou mais ou menos no ano de 80, que ele não vai morrer agora. Ele vai para casa e muitos verão que não compensa pecar, não compensa errar, compensa dar glória a Deus com liberdade, compensa servir a Deus. Então ele foi para casa em cima de um colchão de águas. Irmão, o sofrimento foi grande, minha tia teve piedade dele. E eu, quando tinha um jovem, uma moça, um moço meio fraco na minha reunião, eu levava lá na casa do meu tio. E ele falava assim para os moços, para as moças: não pequem, guardem a palavra, esperem os momentos da vida, não entreguem os vossos corpos, sirvam a Deus. E lá o Senhor selou alguns com a promessa do Espírito Santo. Naquela altura o Senhor me deu um ministério de ancião e ele disse para mim: sobrinho, eu quero ver o irmão Florindo, não quero morrer sem ver ele. O irmão Florindo era o irmão ancião antigo, homem duro para o bem, homem de doutrina, que tinha tirado a liberdade dele. E eu fui falar com o irmão Florindo: irmão Florindo, o meu tio Antônio, ele quer a sua visita, ele está chorando. Teu tio Antônio? Nunca mais eu quero ver o rosto dele. Pode dizer a ele que nunca mais eu quero vê-lo. Mas, irmão Florindo, o meu tio, ele está no fogo do inferno, irmão. Ele chora dia e noite. Ele merece. Mas, irmão Florindo, Deus me deu uma revelação. Na revelação, Deus estava usando de misericórdia com a alma dele. Ele falou para mim: passa aqui amanhã que eu vou com você lá. Irmão, eu queria gritar de alegria. No dia seguinte nós fomos lá. O irmão Florindo sentou ao lado dele na cama e ele chorando. Deus deu de falar com o irmão Florindo sobre a revelação. O irmão Florindo chamou a minha tia e falou: traz o azeite que eu vou ungir ele. Aleluia. Aleluia. Olha a misericórdia, irmão. Ungiu ele. Isso foi no começo da semana. Na quarta-feira eu tinha reunião do ministério no Brás. Eu chamei um ancião que esteve por aqui, o senhor já recolheu, o caro irmão Fernando Castelo, homem de amor, homem de caridade. Bom, Castelo, nós vamos para a reunião, vamos dar uma passadinha, visitar o meu tio e depois vamos para a reunião. Vamos lá. Era quarta-feira. Chegamos lá, o irmão Castelo sentou perto dele, ele chorando disse: olha, irmão, que bonito, a Irmandade leva isso para casa como uma tarefa de casa, medita nisso aqui os irmãos, o ministério. Ele disse, o meu tio falou chorando para o irmão Castelo: irmão Castelo, eu estou muito feliz, o ministério me perdoou. O ministério me perdoou, mas Deus não. Deus não me perdoou. Eu creio que se Deus perdoa primeiro, o ministério pode cometer uma loucura de não perdoar. Então Deus fez o ministério perdoar primeiro.
E o irmão Castelo falou: irmão Antônio, o que você precisa para sentir o perdão de Deus? Irmão, eu nunca falei em língua. Se Deus me selar e eu falar em língua, eu vou sair da terra com a certeza da vida eterna. O irmão Castelo falou para ele: nem que seja na última hora, se Deus te ama, Ele vai te selar. Isso era quarta-feira. Na sexta-feira, o meu tio morre nos braços da minha tia, falando 10 minutos em línguas. Deus selou ele na hora da morte. Glória ao nome do Senhor. A igreja está numa boa comunhão para ouvir o que Deus dá agora. Haja misericórdia na nossa vida. Ninguém julga ninguém. Ninguém pode dizer: aquele não vai, aquele vai para o inferno, aquele não tem direito. Ninguém. O apóstolo Paulo disse: nem a mim mesmo me julgo. Porque ele sabia: eu estou julgando não é Paulo, eu estou julgando a alma de Paulo. E eu posso até me julgar, mas o que está dentro de mim só Deus é que pode julgar. Então, irmão, se tem alguém aqui que foi julgado pelo homem, se tem alguém aqui entristecido, está provado porque alguém falou: você não tem nada de Deus. Fica com esta virtude no teu coração. Não percamos culto, vamos congregar, vamos comer a palavra. Onde souber que está caindo um maná espiritual, vamos estar lá, irmão a Deus. Vamos servir a Deus. A mocidade, vamos buscar o Senhor de todo o coração. Temos feito viagens pelo Brasil, Pará, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Paraná, muitos lugares. Deus tem mandado na Síria durante 10 anos, 2 anos debaixo da guerra. Batizamos muitos árabes. Deus chamou mais de 200 árabes que servem a Deus. Irmão, passamos por dificuldades, mas sempre de mão dada com o Senhor. E hoje a igreja mais uma vez vai embora para casa de mão dada com o Senhor. Aleluia, Jesus. Dou graças a Deus que o Senhor nos guardou. Agora, mês que vem, iremos a Macapá. Em setembro para a Itália, em missão da obra de Deus. Levarei as vossas saudações. A próxima vez que Deus preparar de vir aqui, eu não vou contar prova, vou contar alguns milagres que Deus fez. Mas eu creio, irmão, que essas provas, elas nos ajudam a firmar no Senhor, aleluia, a entender a graça, a entender esta obra maravilhosa. Quando muitos crescem, muitos povos crescem, aleluia. O povo sofre, o sacerdote não sofre, o sacerdote goza a vida, o bem, o dinheiro, a riqueza. Quando as ovelhas choram, aqui chora o povo, chora a ovelha, sofre a ovelha e sofre o sacerdote, padece o povo e padece aquele que Deus usa na palavra, porque o ouro tem que brilhar 7 vezes mais. E a nossa intenção não é dinheiro, a nossa riqueza não está no prédio. Tanto é que nós temos um patrimônio no Brasil tão grande que se um dia dissolver a congregação, esse patrimônio não fica para nenhum ancião, nenhum irmão, vai tudo para casas, instituições, orfanatos, hospitais filantrópicos e outras coisas. Ninguém fica com um centavo. As nossas mãos são limpas. Nós também colocamos a mão no bolso e damos na coleta também. Não tem nada parecido com esta obra. Esta é a esposa de Jesus. Mas tem ovelhas que ainda Deus vai agregar aqui. Muitos Deus ainda vai chamar. E muitos que estão aqui nessa noite, coma conosco. Participe desse banquete. Que a carne fica um pouco inibida, mas a alma dá glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda a irmandade por onde passamos, onde Deus nos mandará, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, perdoa o tempinho que foi tomado. Deus seja louvado. E
Deus fez muitas obras dentro do sistema penitenciário e fora também. Mas um dia fora do sistema, eu estava em minha casa e um irmão chegou em casa e disse: "Ô Paulo, eu tenho um irmão que ele está envolvido com o sistema de drogas, só que ele está congregando. De vez em quando ele congrega. Você não quer fazer uma visita para ele?" Eu falei: "Vamos." Eu falei: "Quando que a gente vai?" Eu falei: "Agora." Eu não tenho que estar sabotando Deus no mundo. Quando Deus preparar, nós vai. A necessidade chegou, é chato agora. E nós fomos. Chegamos ali numa periferia, ele morava numa comunidade, e eu percebi que não ia dar para conversar com ele ali. Muita gente entrando, saindo, e eu disse a ele: "Você não quer ir almoçar na minha casa hoje, no sábado?" Ele aceitou o convite. Eu falei: "Então meio-dia eu passo aqui de perto." Glória a Deus. Vamos embora, meio-dia 15, meio-dia 20, passamos lá e pegamos ele. Levamos para casa, ele almoçou, e ali conversamos até a tarde. À noite convidei ele para congregar. Congregamos e eu convidei ele para dormir na minha casa. Ele dormiu. No domingo convidei ele para ir no culto de jovens. Fomos de manhã, à tarde, congregamos à noite de novo. E levei ele embora. Na quarta-feira ele voltou a congregar. No sábado eu fiz o mesmo movimento. Peguei no sábado, congregamos, domingo de manhã, à tarde, à noite, levei ele embora. 2 meses ele pediu o batismo. Eu chamei nas águas do batismo. Irmãos, e deu um moço crente, de 20 para 21 anos. E ele deletou o companheirismo. Tudo que ele fazia, irmãos, ele largou de tudo. Começou a trabalhar como pedreiro. Mas o tempo passou e o chefe, irmãos, daquela facção, mandou ir atrás dele, para ver se ele estava doente, o que havia acontecido. E foram 2 moços. Eu falei: "Não, estou bem. Eu não estou mais fazendo nada, porque agora eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, sou crente, não posso mais mexer com essas coisas." E aqueles moços foram embora, irmãos. Passaram uma semana, voltaram e disseram que ele tinha que ir lá, fazer um acerto de conta com o chefe daquele comando. Eu falei: "Não posso. De maneira nenhuma, eu sou crente. Eu batizei na igreja do meu irmão, não posso voltar para trás." Na terceira vez, eles já vieram determinados. Irmãos, é aí que eu entro com o dom do comprometimento. Aleluia, Pai! Chegaram nele e disseram: "Olha, ou você volta, ou nós vamos dar baixo em você. Santo é o Senhor. A ordem é para dar baixo em você." E ele disse: "Meu amigo, eu não posso voltar. Sou crente e não posso voltar para trás." Tiraram uma automática e deram o primeiro tiro em cima do joelho. Eita, pai! E caiu. E eles disseram: "Nós não queremos eliminar você. Volta, vamos lá, a gente conversa." "Não posso. Eu sou crente." Glória ao nome. Irmãos, resumindo, descarregaram aquela arma nele. A última pegou no pescoço. Quando chegamos ali, a parede estava salpicada de sangue. E ele ali, sem vida, seu papai do lado. Foi o seu pai que disse para nós: "Irmão, quando ele caiu, eu peguei ele no colo. E enquanto ele teve corpo para dizer, ele foi dizendo: "Papai, não posso voltar. Sou crente." O outro dia foi o funeral dele. Tinha pouca gente. Ele não era conhecido. Poucos meses de batizado. E o funeral dele ficou conhecido como moço que não podia voltar. E a pergunta que se faz aqui é essa: vai ou vai voltar para trás? Se você vai ficar aqui, enche o pulmão de ar e dá glória a Deus. Porque nas mãos de Deus o demônio não se tira. Aleluia!
numa penitenciária, os presos deram um grito de rebelião. Era sábado, 4 horas da tarde, e essa rebelião virou sábado, domingo, segunda e terça. Quando foi na quarta-feira, era um feriado naquele ano, os alto-falantes anunciaram: se os presos não se renderem até às 17 horas, a tropa de choque vai invadir o sistema. Irmãos, foi feito um culto rápido ali, inteligente, uma oração, um hino, a palavra e outra oração. No pátio do presídio, tinha uns 80 presos batizados, uns 50 testemunhados, tinha 13 ou 14 músicos ali. E naquela palavra o Senhor dizia: aquele que temer o meu nome, ninguém se expandir, porque ninguém vai sofrer dano nenhum aqui. Quando terminou rápido, quando foi 17h30, a tropa de choque invadiu. 23 e alguns minutos já pelo lado de fora, o comandante chamou o diretor e disse: vamos voltar lá dentro, fazer um acerto de conta com essa cambada e revistar todo o sistema. Os alto-falantes anunciaram de novo por cima das muralhas, para que todos os presos tirassem as roupas, deixassem dentro da cela, iam ter que sair todos nus até o pátio para ser revistado todo o sistema. O diretor chamou, irmãos, o chefe daquele comando, o comandante daquele pelotão, e disse a ele: olha, quando vocês entrarem, na primeira galeria do lado esquerdo só mora crente. E os crentes não tem nada a ver com o que aconteceu. Não mexa com os crentes. Eles abriram um baú que estava no pátio, desceu uns 80 cães de raça, amarrados pela coleira, colocaram capuz no rosto e entraram. Pelo lado de fora se ouviam os gritos, as pancadarias, os cães atacando, até sair da cela e chegar no pátio, irmãos, era muita pancadaria. E no segundo andar estava um moço, filho de nossos irmãos, que não era batizado ainda, mas já estava estudando a música. Ele estava na galeria do primeiro andar, ele estava lá no segundo andar com mais 8 elementos. E quando subiram para cima, irmãos, o companheiro daquele moço disse para ele: irmão, se você nunca viu um crente apanhar, hoje você vai ver. Hoje a casa caiu, irmão, mas ele comprometido com a palavra, ele buscou a comunhão com Deus, ele colocou uma toalha no seu corpo para não deixar a cabeça vista, ele ficou no meio da cela esperando a cela abrir para que todos saíssem sendo espancados. Mas quando chegaram na cela, irmão, um soldado segurando o cão, babando para atacar, os outros com o cacetete na mão, mas como fez a primeira volta,
Eu estava entrando em um presídio feminino. Essa é da descomprometida. Santo Deus. Aquele que não se compromete com Deus. E quando eu estava entrando na galeria, com mais 3 irmãos, uma moça nos chamou. Uma moça bonita, cabelos ainda um pouco longos. Grande Deus. E fez essa pergunta: vocês são da congregação? Somos. Posso falar com os irmãos? Claro. E ela começou a contar a sua história. Como nós falamos no começo, cada um de nós temos uma história. Grande Deus. E ela começou a contar a sua história. Sou crente desde criança. Me batizei com 19 anos. Com 20 e poucos anos, o espírito de rebeldia me pegou. Incapaz. Eu ia na escolinha de jovens só para dar trabalho para o cooperador de jovens. Santo Deus. Na hora da oração, eu fazia canudinho dos recitativos. Quando o cooperador ajoelhava, eu jogava o canudinho na cabeça dele. Ele abria os olhos para ver quem tinha jogado. Eu fechava os meus e fingia que dava glória. Santo Deus. Brincou de ser crente. Incapaz. Espero que hoje aqui não tenha ninguém brincando de ser crente. Santo Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. Aleluia, Pai. Se você brincar de ser crente, ele te atropela. Santo é o Senhor. E ela dizia assim, fazia minha mãe comprar vestidos novos, sapatos novos, e dizia que ia na reunião da mocidade, ia para as praças com as minhas amigas. Quando estava terminando a reunião, eu voltava para casa. Procurava saber que palavra Deus tinha mandado e comentava com a minha mãe. Eu via numa reunião dessa, eu fui pela primeira vez em um barzinho da cidade junto com meus amigos, e ali pela primeira vez eu tomei a bebida forte. Incapaz. Quando me lembrei da reunião, já era 8 horas da noite, eu estava atordoada, não conseguia andar só. E pedi para que levasse eu para casa. Me colocaram no carro, 2 moças e 2 moços, e nós saímos andando. Em uma avenida vinha andando um cidadão de a pé, fazendo caminhada. E aquele moço que estava no volante parou o carro bruscamente. Tirou uma arma e anunciou um assalto para aquele cidadão. Ele assustou, irmãos, no susto que ele levou, aquele moço disparou 2 vezes no peito daquele cidadão. Santo Deus, Pai. Ele caiu agonizando, ele voltou para o carro e saiu disparado. E eu pedia para ele parar o carro. Quanto mais eu pedia, mais ele rodava. Em um determinado local da cidade, as autoridades nos cercaram. Ali nos levaram para a prisão. No outro dia ficamos sabendo que o pai daquele cidadão que havia morrido, o filho daquele cidadão que havia morrido, era promotor de justiça. Irmãos, a mim houve 6 anos e 8 meses de prisão. E essa já é a 3ª prisão que eu passo por ela. Até uns tempos atrás, eu trazia meu inário, meu véu e minha Bíblia, mas acabei perdendo nas mudanças que fiz. Aqui dentro eu perdi a minha virginidade. Tenho um filho que meus pais estão criando lá fora. Perdi a graça de Deus. O dia mais triste da minha vida é o domingo de manhã. Eu me lembro da reunião de jovens dos recitativos. Eu sinto vontade de morrer. Ouço o cântico das crianças, ouço o recitativo, me dá uma angústia muito grande. Eu queria pedir uma coisa para o irmão. Quando os irmãos estiverem fora, diga para as moças e para os moços que estão lá, para que eles não saiam daquele. Que lá é o melhor lugar do mundo. Irmãos, o culto foi aberto. Ela participou do culto de joelho, o culto todo. Saímos, fomos embora. Não saímos da galeria e ouvi o soluço
estamos aqui dentro, as crianças vão lá no fundo e é um cultinho. Cantam hino, ora, recebe instrução, leem um tema, as irmãs colaboradoras, os irmãos, então é um momento maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor faz obra no meio das nossas crianças e hoje nós estamos vivendo um mundo digital. Nós estamos aqui dentro, se a gente quiser que eles fiquem comendo, tem que dar um celular na mão dele para ele ficar jogando. Agora não vamos precisar dar um celular. Vou falar para ele, vai lá no fundo que tem um cultinho para você, viu? Tem um cultinho das crianças. Pois bem, irmãos, o Senhor me confiou uma missão e eu fui para o Nordeste recém-casado. Quando fui para o Nordeste, só eu e minha esposa, ela ficou gestante. Quando ela ficou gestante, meu filho nasceu, poucos meses de nascido, apresentou uma enfermidade neurológica na mente dele. Ou seja, ele perdia o fôlego de vida. Minha esposa lamentava e ele ia ficando roxo e ia padecendo. Ela gritava, sacudia, voltava. Fomos no hospital, levamos no especialista. Eu estava no Nordeste, numa região bem seca, bem carente mesmo. O Senhor me confiou uma missão lá, não tinha músico, e a gente vivia numa situação muito difícil, não tinha emprego, não tinha nada, seco, falta d'água, falta de tudo. Levamos no especialista, o especialista disse assim, eu lamento, mas a criança de vocês, ela não vai sobreviver. Qualquer momento vai fadecer nos vossos braços. Aí voltamos para casa triste, Senhor, deixamos a nossa casa, a casa dos nossos pais, e viemos para cá. 2.200 quilômetros longe da minha casa, sem pai, sem mãe, não tem ninguém. Só a nossa irmandade aqui, agora vamos perder o nosso filho. Pedimos unção. E eu estava lá por causa da lição musical. Tinha uma escolinha musical que tinha 33 crianças, de 6 a 10 anos de idade. Eu estava na escolinha musical, quando terminou ela, que fizemos oração de agradecimento, os meninos falaram, irmão Cláudio, a gente quer falar com o irmão. Pois não. A gente está vendo teu sofrimento, teu desespero, e nós sentimos de fazer uma visita na tua casa. Ah, é? Só que é uma visita diferente. Visita diferente? É, porque é um cultinho. Ah, vocês vão na minha casa fazer um cultinho? Sim. Eu pensei, é bom falar com o cooperador local, né? O ministério local vai fazer um cultinho. Quando eu pensei em falar nisso, ele disse, nós já falamos com o cooperador de jovens, já está tudo aprovado. É mesmo? Já passou tudo em reunião? Já. Amanhã, às 7h30, nós estamos na casa do irmão, tá bom? Tá bom. Aí eu falei para minha esposa, Raquel, vamos pegar cadeira emprestada da vizinhança aí, porque a criançada tá vindo, são 33, se vierem todos, não tem lugar para todos. Pegamos cadeira dos vizinhos, eu morava numa casa alugada, irmãos, ela tinha uma sala bem comprida, colocamos cadeira desse lado e uma máquina de costura assim no centro, que igualzinho uma tribuna. E ficou chegando as meninas, os meninos. Os irmãos sabem, os brasileiros sabem que no Nordeste a produção de criança é maior, não é? No Sul é 1, 2 e estou satisfeito, mas no Nordeste não, gente, é de meia dúzia para cima. E aí foi chegando os meninos, chegando as meninas, e minha esposa falou assim, Cláudio, quem que é o cooperadorzinho? Eu falei, eu não sei, eu também estou curioso. Foi chegando um. Aí tinha 2 meninos que já estavam tocando os hinos e eles tocaram o hino do silêncio. E cadê, quem será que é o cooperadorzinho? De repente tinha uma menininha aqui na frente falando assim, gente, silêncio que o cooperador chegou. Aí era um gordinho entrando no corredor da minha sala, assim. Veio aqui, entrou aqui na porta da cozinha, gordinho. Pode ver, observar os irmãos que quando o Senhor prepara os nossos cooperadores, a primeira modificação que a gente vê é que eles vão ficando gordinhos, não é? Eles vão ficando abençoados, mais fortinho. Aí veio uma gravata vermelha, uma pastona assim, 10 anos de idade. Aí esse daí é o cooperadorzinho. Era filha do cooperador local, sabia tudo do ramo. Sentou, fez a oração da comunhão, levantou e abriu o cultinho. Quando chegou na hora da palavra, quem tem a palavra obedece a Deus, ninguém tinha a palavra. De repente meu cunhadinho, que era de São Paulo, estava passando férias naquele dia, ele tinha 15 anos de idade na ocasião, ele disse, Deus me revelou a palavra. Então vem pregar, mas eu estou sem paletó. Põe lá o paletó, foi a primeira vez que eu vi isso. Deus revelar a palavra, eu não saí correndo, pôr o paletó, a gravata e voltar para pregar. Pregou a palavra, Deus abençoou. Lá na frente, tinha 15 anos. 15 anos depois, o Senhor mandou uma palavra lá na nossa região. E disse assim, alguém que está aqui, 15 anos atrás você começou a carreira num cultinho de brincadeira. Mas hoje o Senhor está indo lá na reunião dos anciães, colocando o teu nome para cultinho de verdade. Foi confirmado no braço cooperador de adulto 15 anos depois. Bem, aí quando acabou o cultinho, o cooperadorzinho levantou as mãos para despedir a igreja e disse assim, a paz de Deus, sua graça, o seu amor, e parou. Aí virou para mim, que eu estava em pé assim, e falou, irmão Cláudio, sabe o que Deus me fez saber aqui? Eu falei, não, André, Deus acabou de falar aqui no meu coração, para nós não parar de fazer cultinho na tua casa enquanto Deus não libertar teu filho. O irmão crê nisso? Eu falei, lógico que eu creio. O médico falou que meu filho vai morrer.
O especialista disse que não tem cura, que em qualquer momento não volta à vida. Agora a criança fala que não vai parar de fazer cultinho enquanto Deus libertar. Eu vou crer em quem? Vou crer na fé da criança. Glória a Deus. Então amanhã nós vamos voltar, hein? E não vou parar, não vou estar preparado, pode voltar quantas vezes for necessário. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Aí entrou a fé no coração, foram embora. Quando chegou no outro dia, aumenta as cadeiras porque está aí os testemunhadinhos. Veio 7 testemunhadinhos. Quando chegou na hora da oração, ele falou assim: nós vamos ficar uns minutos clamando a Deus para o Senhor fazer uma obra. É só isso. Todos clamando a Deus para o Senhor fazer uma obra nessa casa. Irmãos do céu, eu nunca vi tanta gente gritando. Imagina, 33 crianças, mais 7 testemunhadinhos gritando: faz uma obra, Senhor! Faz uma libertação! E o testemunhadinho olhando assim, não sabia o que falar, falava assim: cura, Jesus! Mas lavava. E foi aquela gritaria na reunião, na oração primeira, quando levantou da oração, ele bem sério, bem robusto. Eu olhava e ficava rindo, eu e minha esposa rindo daquilo, do mundo das crianças. Aí ele fez outra surpresa, pegou uma listinha assim, irmão Ramon, e disse: queridos irmãos, como nós vamos continuar com os cultinhos, os irmãos sabem, têm conhecimento que na obra de Deus tem que ter um ministério constituído para que os cultos sejam realizados. 10 anos de idade. E os meninos, nós estivemos reunidos e vou apresentar aqui o ministério desse cultinho. Deus preparou para auxiliar de Job a Nadilza. Aí levantou a Nadilza, aquela menininha que falou que o cooperadorzinho estava chegando. Levantou aqui e foi apresentada para a igreja. Deus preparou para auxiliar de Job o Tiaguinho. Tiaguinho levantou aqui. Deus preparou um porteiro. É o Rubinho. O Rubinho era filho do porteiro local. Os dois não é sabido. Filho de porteiro, porteirinho é. Já foi lá para a porta da minha sala e ficou assim, igual esse porteiro. Virou porteiro na hora. Deus preparou um encarregado de orquestra. Quando ele falou encarregado de orquestra, eu pensei: os dois mais avançados são os dois que já estão tocando. Mas os meninos deram uma aula em mim, irmão do céu, que eu fiquei com vergonha. A obra não é condição, a obra é revelação. Se o Senhor revelar, é o Senhor, Ele é o dono da obra. E o encarregado corre atrás, de buscar o conhecimento para dar conta da confiança que o Senhor te entregou. E eu pensando, é um dos dois meninos, ele disse: para encarregado de orquestra, Deus preparou o Emerson. O Emerson era um galeguinho, um buraquinho dos cabelos loiros, assim, escorrido, 7 anos de idade. Ele regia o bona. Ele não solfejava o bona, ele regia. Do, ré, mi, fá, sol, com lápis. Os meninos viram nele o dom de encarregado. Apresentaram ele para encarregadinho de orquestra, 7 anos de idade. Os outros já encontrou a primeira prova, que os outros já ficaram bicudos. Aí Deus também preparou um auxiliar de cooperador quando não puder atender o Roberto. O Roberto levantou e aí disse assim: e para cooperador, todo mundo parou. Deus preparou eu mesmo. A primeira aula de apresentação que assisti na aula. E foi bonito, ficou na comunhão, Deus mandou a palavra e passou para nós a palavra, e só eu e minha esposa de adulto, nenhum outro adulto lá dentro assistindo aquelas crianças. Quando acabou o cultinho, que encerrou o cultinho, ele disse: irmão Cláudio, amanhã tem culto aqui na vila, nós não vamos voltar, mas depois a gente marca o cultinho e não vamos parar de fazer o cultinho enquanto Deus não libertar o teu filho. Tá bem? Tá bem. Aí encerrou o cultinho, os meninos outros dois tocaram o hino da despedida e foram saindo, e a minha esposa do meu lado, e eu vi quando o rosto da minha esposa ele foi transfigurado. Sabe o rosto de uma mãe que tem uma criança e que está longe da sua casa, longe dos seus pais, numa terra desconhecida, e uma criança que está ali no quarto condenada à morte, e que nasceu do ventre de uma mãe e ela não pode fazer nada. Aquele rosto de tristeza, de desespero, aquele rosto que a gente via sorrindo a hora que as crianças estavam ali, achando tudo bonito, foi trocando pela tristeza, conforme as crianças foram saindo. Eu apertei a mão da minha esposa e falei: Raquel, você está trocando teu rosto de alegria por rosto de tristeza. Por quê? Ela disse: Cláudio, eu não queria mais que esse mundo das crianças acabasse. Um mundo perfeito. Não tem sofrimento, não tem prova, só tem alegria, inocência. Quando eles vão saindo, eu vou lembrando que meu filho está ali no quarto e a qualquer momento ele sai dali morto num caixão. Eu apertei a mão dela, falei: vamos acompanhando as crianças, vamos. E fui até o portão. Nordeste brasileiro, aquele cenário que parece de filme de livro, deserto, areia, sem asfalto, poucas luzes, de noite, uma terça ou quarta-feira, não lembro, mas uma criança saiu para cá, outra para lá, uma correndo, outra para cá, um que leva o irmãozinho menor pelas mãos, e eu olhei o cooperadorzinho indo aqui, uma cena que aconteceu que eu nunca mais vou me esquecer enquanto vida tiver. Ele foi saindo assim, foi sumindo na minha vista na escuridão.
Ele morava do lado de lá de um campo de futebol, de um areião. E quando ele estava sumindo da minha vista, a minha esposa já chorando, ele pegou e se virou para trás e de lá e gritou: "Ô, irmão Cláudio!" Aí eu disse: "Oi, André!" Ele falou: "Não chora! Não chora! Nós vamos voltar! E nós não vamos parar de fazer enquanto Deus libertar teu filho. Não é morte, é vida, irmão Cláudio! Não chora!" Abracei minha esposa, entrei para dentro. Adormecemos no outro dia, para resumir, amanhecemos com o nosso filho liberto, por completo. Glória a Deus. O Senhor libertou por completo, tirou todo o mal, toda a conta, raiz e tudo. Corri no médico, doutor, olha o menino, tá diferente. Ei, pai, coração. Olha o menino, por favor, mexeu, tá um pouquinho diferente. Por favor, faça os exames, doutor, houve uma obra, um milagre. Ô pai, Deus faz obra, mas pai tem a ciência. Mas foi lá e voltou 2 horas depois e disse assim: "Eu achei que não precisava de milagre no século atual, com a ciência tão avançada, mas está aqui o ontem, está aqui hoje, você alcançou um milagre, menino, tem mais hoje tem 28 anos, é pai, casado, músico oficializado e com uma netinha. E não ficou nenhum vestígio a não ser um registro médico que um dia ele passou por aqui. Então fiquemos felizes, irmãos, porque esses cultinhos estão voltando através do espaço infantil. Nós vamos ouvir obra das nossas crianças.